Essa aqui é a RTX 4070 Ti. E essa aqui é a RTX 4070 Ti Super. Olha que coisa mais linda do mundo. E aí você me pergunta, qual que é a diferença entre elas? O que muda de uma pra outra? Preciso falar o que muda. Olha o tamanho dela. Não, mas na verdade não é isso que muda. Esses são só modelos diferentes. Apesar de, sim, essa daqui ser uma RTX 4070 Ti e essa ser uma RTX 4070 Ti Super. Se a gente considerasse que elas fossem do mesmo modelo e a gente tivesse aqui duas placas das mesmas dimensões, a GPU também muda. Mas não muda tanto assim. Porém, outros componentes na placa mudam. E aí você se pergunta, tá, e compensa fazer um upgrade de uma 4070 Ti para uma 4070 Ti Super? Ou compensa eu comprar uma 4070 Ti? Ou uma Super? Esse Super realmente é Super? Ou é melhor eu ir na outra que nem é tão super assim, mas talvez seja o suficiente pra mim? Será que elas têm a performance? Será que tem diferença de longevidade, a tal da longevidade em alguma das placas? A resposta é sim pra várias delas e não pra algumas outras. Ué? Você precisa assistir o vídeo inteiro, eu não ia te responder nos primeiros segundos, né? Antes de mais nada, vamos tirar da frente as obviedades aqui. A gente está tratando de modelos diferentes, não só de GPUs, como também de placas de vídeo como um todo. A GPU é o chipzinho e a placa de vídeo é o conjunto, tá? Essa aqui é uma Asus TUF RTX 4070. E essa aqui é uma RTX 4070 Ti Aorus Master. Na verdade é uma 4070 Ti Super. A Aorus é muita informação, vocês perceberam, né? São modelos diferentes. Esse aqui é um modelo que não é exatamente de entrada, mas ele é um intermediário, por assim dizer. E esse é um modelo topo de linha. É claro que esse aqui ele não usa exatamente as especificações de fábrica da NVIDIA, ou seja, ele não segue ali o modelo de referência, mas o overclock que ele tem é realmente irrelevante, né? Em relação à 4070, ela usa os clocks de referência, mas inclusive a gente comparou aqui com modelos que usam clock de referência da 4070 Ti Super e a diferença é imensurável, porque é muito pequena, na verdade não é porque é muito grande. Dito isso, nós temos uma 4070 Ti e uma 4070 Ti Super, que são basicamente modelos que conseguem reproduzir aí a performance que você vai ter com os demais que estão no mercado. Dito isso, o que muda de uma GPU para outra? Quase nada. A gente tem duas GPUs da mesma geração, são duas Ada Lovelace. A gente tem uma diferença aí técnica, né, na nomeação e no port do chip da 4070 Ti Super para a 4070 Ti, mas no final das contas elas compartilham as mesmas tecnologias, elas trazem aí os mesmos recursos que tem e compartilham a mesma arquitetura, então são da mesma geração. É o que a gente chama de requentation. Eles deram uma refritada na mesma placa, assim como acontece nos processadores, acontece nas placas de vídeo também. Mas se você já tem uma RTX 4070 Ti Super, fique sabendo que não é exatamente a mesma placa. GPU pode até parecer, mas não é a mesma placa. E a primeira diferença óbvia tá aqui, ó. 12 GB de VRAM. Essa aqui tá meio escondida, né? Por que esconderam tanto assim? Mas, enfim, 16 GB de VRAM. E aí você pergunta, ué, mas se não é praticamente a mesma placa, porque não é exatamente a mesma placa, né? Eu disse a GPU, não a placa de vídeo. Ah, bom! Nós temos mais VRAM aqui na RTX 4070 Ti Super, são 16 GB contra os 12 GB da 4070 Ti. Para você entender um pouquinho melhor, é bom a gente voltar no tempo. Lembra do lançamento da RTX 4080 de 12 GB? Não lembra? É porque ela nunca foi lançada. Essa daqui é uma RTX 4080 de 12 GB. Prazer. E essa daqui, na verdade, ela tem mais características parecidas com uma 4080. Então você pensa assim, uma 4080 mais baratinha. Não. Ela não tem a performance de uma 4080. Então qual a performance dessa placa? Você me pergunta e eu te respondo. Eu vou te mostrar a performance dessa placa com os testes que nós fizemos aqui na nossa bancada. Com o Ryzen 9 7950X, numa placa-mãe B650 Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade, de 6.000 megatransfers por segundo, um NVMe de 2 TB Kingston Fury Renegade, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master e um Aorus X360 Waterforce refrigerando aí o processador. Inclusive, em recomendação de fonte, as
as duas são iguais, elas pedem 750 watts, ou elas recomendam 750 watts para o sistema. A mesma fonte utilizada para as duas placas é o suficiente para as duas, o TDP ficou praticamente o mesmo, então o TGP, o consumo das placas mudou pouquíssima coisa, e a recomendação de fonte também mudou muito pouco. O que muda mais é de um modelo para outra, então isso aí já existia na geração anterior, a mesma 4070 Ti você poderia pegar, esse aqui a gente recomenda uma fonte de 700, a gente recomenda uma de 850, depende muito do modelo, né, e das capacidades. Os testes a gente rodou aqui em Quad HD. Por que Quad HD e não 4K, Full HD? Porque é uma placa para Quad HD. É claro, você pode rodar na resolução que você quiser, você pode rodar em 4x3, 1024x768 para rodar o jogo que você quiser, mas são placas que elas são focadas em Quad HD com alta taxa de FPS, tanto para jogos AAA quanto para jogos competitivos. São placas que são capazes de rodar jogos em 4K, mas elas não são exatamente recomendadas como a melhor placa do mundo para Quad HD. Ela também roda Quad HD, também é capaz, e ainda mais com o recurso de upscaling dá para você rodar tranquilamente. Então você tem a referência de Quad HD, e isso serve inclusive para o meio do caminho. Se você quer competitivo, você vai ter mais performance sobrando, se você quer 4K, você vai ter que obviamente descontar um pouco dessa performance. Mas tenha em mente que usando o upscaling que está disponível hoje, que é muito bom em 4K, você consegue ter exatamente a mesma performance aqui escolhendo o modo equilibrado. Então você vai rodar nativamente em Quad HD. Então é um excelente ponto de partida e fica muito mais fácil do que eu colocar 5 milhões de resoluções e 3 milhões de testes para vocês entenderem. Então vamos dar uma olhada nos resultados, porque os resultados são bem interessantes. Inclusive no final eu preciso mostrar uma coisa importante sobre essas duas placas que não tá tão evidente aqui. Começando pelo Alan Wake 2, um dos jogos mais pesados que tem, a gente rodou aqui em Quad HD no modo PS5 qualidade. Esse aqui é um modo que o Digital Foundry encontrou que ele replica aí a qualidade que você teria no PlayStation 5, ou seja, não é Ultra, até porque o Ultra nem é a melhor forma de você rodar esse jogo. E ele tá rodando com Ray Tracing no baixo, tá? E com isso a gente tem a RTX 4070 Ti Super fazendo média de 127 e mínima de 93, contra a média de 118 da 4070 Ti e mínima de 97. Nas mínimas ali deu um empate técnico, tá? De 93 para 97 é basicamente a mesma performance, você não vai sentir diferença. Em relação às médias, mudou, né? A gente tem ali 9 FPS de diferença a mais, já é algo mais perceptível, mas a gente tá falando de uma taxa alta de FPS. Ligando o Ray Tracing aqui é que a coisa muda, daí a 4070 Ti Super faz média de 70 e mínima de 58, enquanto que a 4070 Ti faz média de 63 e mínima de 55. As mínimas, inclusive, estão praticamente num empate técnico ali, né? Estão dentro da tolerância, mas ela tá um pouquinho mais próxima do 58, foi bem consistente aqui os resultados, então a gente tem um pouquinho mais de estabilidade na 4070 Ti Super, mas nada assim extremamente diferente. Na média também, são 7 FPS, você consegue sentir um pouquinho mais de fluidez, por assim dizer, né? Mas as duas conseguem performar bem acima dos 60 FPS, mesmo sem upscaling. Mas já que tem upscaling, a gente testou aqui o upscaling nas duas também, com DLSS 3.0, com o Frame Generation, lembrando que Frame Generation não é literalmente mais FPS, são mais frames, mas é para te dar fluidez, porque esse frame gerado, ele não reproduz um frame que está respondendo a um comando seu. Então ele é um frame fantasma. Ele não corresponde a um comando, ele tá ali só para dar mais fluidez mesmo. Aqui a 4070 Ti Super conseguiu média de 114, mínima de 91, contra uma média de 102 e mínima de 86. Isso é uma coisa que a gente viu nas Super, né, em geral, obviamente que na 4080 Super não é tão evidente assim, mas na 4070 Ti Super a gente consegue ver mais, dada a proximidade das placas. Com Ray Tracing, com DLSS, principalmente com DLSS 3, a gente consegue ver uma performance melhor dessas placas, mostrando que aí os Tensor Cores e os RT Cores estão fazendo a diferença na diferença entre os chips, né? A diferença na diferença, né? Que diferença que faz? É muito diferente. Passando agora para Avatar Frontiers of Pandora, rodando aqui com tudo no Ultra também, a 4070 Ti Super fez média de 78 contra 72, a 4070 Ti e média de 66 contra 61. Existe uma diferença, são 6 FPS de diferença, não é enorme, talvez você sinta se você for um super herói de Pandora, mas não é exatamente uma diferença relevante. Existe, é computável, mas é isso. É praticamente a mesma performance nas duas placas. Aqui a gente tem o upscaling também, e nesse caso aqui o DLSS 2, por exemplo, não fez muita diferença, tá com uma taxa de FPS bem alta, 119 contra 115 na média, 94 contra 93, a mesma mínima e praticamente a mesma média. 119 é fora já da margem de erro, mas assim, é tipo 1 FPS fora da margem de erro. Então dá pra gente computar que sim, tem uns 4 FPS a mais ali na média, e de novo, um pouquinho mais de fluidez, talvez, ou nem isso, né? Porque a mínima é igual. Passando agora para Plague Tale Requiem, aqui a gente tem a 4070 Ti Super fazendo média de 110 contra 102, 8 FPS ali, exatamente uma enorme diferença, você não deve sentir isso no gameplay, até porque as mínimas deu empate técnico de novo, então a mesma experiência com as duas placas. Ligando o DLSS 2.0, que é só o upscaling, né, ou seja, rodando numa resolução nativa mais baixa e fazendo a compensação da qualidade de imagem com inteligência artificial, aqui a gente tem uma média de 121 na 4070 Ti Super contra 111 aqui na 4070 Ti e mínima de 91 contra 80
4077. De novo, a gente tem uma diferença legal aqui na média, talvez você sinta um pouquinho mais de fluidez, mas é assim, só se você realmente tivesse as duas placas e tivesse a experiência nelas, vai ser muito parecida. Não faz praticamente diferença para você se você tá 4070 Ti, você não vai mudar para uma Super por causa desses FPS. Com o DLSS 3.0 a diferença é bem maior, né? Então eles conseguem realmente gerar mais frames, né, para dar essa fluidez. Então aqui sim a fluidez vai ser maior, né? Isso é fato, dados aos números. 176 de média contra 157 e 136 contra 128 da 4070 Ti. Então realmente o DLSS 3 fez diferença aqui, o que mostra que existe real diferença nos chips, né? E em alguns casos isso fica mais evidente do que os CUDA cores. Os CUDA cores eles acabam não escalando, né, a performance de acordo com o aumento. Então não é porque aumentou 50% de CUDA cores vai aumentar 50% de performance. Passando agora pro Call of Duty Modern Warfare 3, aqui a gente testa no modo multiplayer, né, naquele benchmark que reproduz o modo multiplayer. A média foi 149 para 4070 Ti Super, 139 para 4070 Ti, o que significa que a gente tem uma diferença de uns 10 FPS, mas de novo, a gente tá falando de números altos. Onde eu acho que realmente faz diferença da 4070 Ti Super é a estabilidade. A gente tem 111 contra 96, então a gente tem um pouquinho mais de fluidez, que a mínima também tá acompanhando ali, mas é meio que proporcional. Então você vai ter uma fluidez porque sobe a média e sobe a mínima, e um pouquinho mais de performance. Talvez pro pro player faça muita diferença. E lembrando que também a gente tá rodando no Ultra, né? Se você for rodar em qualidades mais baixas ou resoluções mais baixas, se for o caso, você vai conseguir empurrar mais FPS, sempre mais FPS com 4070 Ti Super, até chegar no limite do seu processador. Esse jogo também tem um DLSS 2.0 para fazer upscaling, e aqui a 4070 Ti Super fez 168 contra 163 da 4070 Ti e a mínima 123 contra 119. É uma diferença bem pequena, principalmente dada a quantidade de FPS. De novo, dá para você computar, né? Então é uma diferença que existe de fato, depois de vários testes, mas você não vai sentir. Se você tiver uma ou outra, não vai fazer muita diferença. Cyberpunk 2077, um jogo bem pesado, a gente rodou com o Ray Tracing ligado e desligado. Não rodamos com o modo Psycho, né? Que é o Path Tracing, a gente rodou só com o Ray Tracing mesmo, mas aqui a gente já consegue ver a diferença. 107 FPS para as 4070 Ti Super e 97 para 4070 Ti. Parece bastante coisa, realmente é, mas a diferença na mínima foi um pouco maior, 90 FPS para 4070 Ti Super, 76 para 4070 Ti. Aqui é um caso que a gente consegue ver a estabilidade maior. Não sei se a VRAM tem um papel importante, vocês conseguem ver aí que dá pra a gente notar o uso de VRAM, mas com resoluções mais altas e detalhes mais altos é onde a quantidade de VRAM principalmente começa a fazer um pouquinho de diferença, porque você não tá extrapolando, né, os 12 GB, mas a gente ainda tá em Quad HD e nem tá com Ray Tracing. Mas ligando o Ray Tracing, a gente tem uma diferença aqui que passa dos 10%, aqui é um dos poucos jogos, né, uma das poucas situações onde passa, né, chega ali quase nos 15% de diferença, o que seria, nossa, escalou perfeitamente, e a gente sai de 55 de média e 47 de mínima para 47 de média e 41 de mínima. Isso aqui é muito mais próximo dos 60 FPS, o que, claro, você consegue rodar com Ray Tracing sem precisar de upscaling, mas se você tem o upscaling não precisa disso, e você poderia só fazer alguns ajustes ali na qualidade do RT e conseguir 60 FPS sem upscaling com a 4070 Ti Super. Você também consegue com a 4070 Ti, mas você vai ter que fazer um sacrifício muito maior, né? Você vai ter que diminuir bem mais ali as qualidades para chegar nos 60 FPS, principalmente se você quiser 60 de mínima. Usando o upscaling aqui com DLSS 2.0, de novo, mantém a diferença, né? 10 FPS ali na média, 92 FPS contra 82 da 4070 Ti. As mínimas melhores também na 4070 Ti Super, com a 76 aí de mínima contra 61. Então esse é um ganho muito mais relevante, inclusive. Apresentou uma certa instabilidade, o que é meio bizarro, mas acontece na 4070 Ti. Usando o DLSS 3.0, de novo 10 FPS na média, a mesma coisa, e nas mínimas ficou igual. Então nesse jogo aqui a gente manteve aí mais ou menos a mesma performance quando não tá usando nenhum upscaling. No DLSS 3.0 também, mas no Ray Tracing e no DLSS 2.0 a gente consegue ver diferenças relevantes, né? E esse aqui é um jogo bem pesado, a gente consegue tirar como base para jogos AAA aí do futuro, né? Porque ele já é realmente meio que um jogo pra frente do tempo. Quem diria, né? Quem viu o Cyberpunk no lançamento falar isso agora parece muito errado. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco! Flight Simulator, um caso à parte. Muita gente joga Flight Simulator, você provavelmente vai querer jogar também, ou não sei. Você joga Flight Simulator? Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho aí, né? Pra dar aquela moral e pra você ver mais comparativos também. No Flight Simulator, a mesma performance nas duas, porque existe uma limitação da engine. Você não consegue extrair mais FPS, a engine roda esquisitamente mal e ela aproveita muito mal o CPU. Então o gargalo aqui é de CPU, mas não é porque o seu CPU é fraco ou o meu CPU é fraco. Meu CPU tá muito bem, tá? O seu também. Então existe essa limitação e qualquer placa que for
for capaz de chegar nesse FPS, vai ter a mesma performance e não vai conseguir extrair mais nada. Por isso que a gente precisa do DLSS 3.0. No 2.0 não vai fazer diferença, porque ele vai fazer um upscaling. E o problema não é a placa, né? O upscaling ele justamente ajuda a tirar essa carga da placa, porque ela tá renderizando numa resolução mais baixa, fazendo upscaling. Não é o caso. Mesma performance. Com o DLSS 3.0, as duas também têm a mesma performance, que faz sentido, porque você está gerando os frames baseado nos frames que você tem, né? Então você está intercalando frames ali. Nossa, eu já tenho um que o CPU está gerando, um que a GPU está gerando, e agora via inteligência artificial gera mais um. Então a conta acaba fechando certinho, porque o FPS fica travadaço. É bem interessante isso, né? Até para entender a mecânica da geração de frames. Não são frames, quer dizer, são frames reais, mas são frames criados por inteligência artificial. São reais as coisas criadas por inteligência artificial agora? Me responde. Red Dead Redemption 2 tem diferença, 154 FPS de média, 146, 107 de mínima, 93 de mínima na 4070 Ti. Existe, eu diria que é considerável, principalmente nas mínimas, né? A gente consegue ver uma diferença boa aqui, mais de 10 FPS aí na mínima. Dá um pouquinho mais de estabilidade, principalmente quando você tem mais FPS na média, significa que você não vai ter aquela oscilação muito grande entre o frame mais alto que você teve e os mais baixos. Mas, de novo, você estaria muito bem com uma 4070 Ti, principalmente rodando Red Dead Redemption 2. Aqui a gente tá rodando no preset do Hardware Unboxed. Você pode até botar mais carga em cima dessas GPUs, elas vão aguentar tranquilamente. Inclusive, como eu falei, tá aí uma folga para você rodar em 4K. Spider-Man Remastered, aqui a gente testou com o Ray Tracing ligado e desligado e com Upscaling também, começando sem Ray Tracing, sem nada, rodando tudo no Very High, 173 FPS de média para 4070 Ti Super, 166 para 4070 Ti, mínima de 117 e 115. De novo, é muito FPS para você realmente notar essa diferença. Ela existe, é real, existe diferença de performance entre elas, mas o comportamento das placas para você no dia a dia vai ser pouco provável. Então por que vocês continuam trazendo isso? Porque vocês precisam saber o percentual de performance. Então se de repente você não quer rodar com tudo no Very High, você quer rodar com tudo no Ultra, quer rodar em 4K e tal, a diferença percentual de performance, ela se mantém dentro da mesma casa. Em 4K a mecânica não é exatamente a mesma, porque daí entra também a questão de textura e VRAM pode fazer diferença. Ligando o Ray Tracing ainda tem uma diferença, mas bem pequena, 112 de média contra 108 e 80 na mínima. Então a mesma performance, dentro da margem de erro. Partindo agora pro Upscaling, é a mesma coisa, 113 de média aqui contra 109, 83 e 80, a mesma coisa de performance. Então não mudou praticamente nada ligando aqui o DLSS, o que é meio bizarro, né? Mas a gente ficou com praticamente a mesma performance. E lembrando que isso aqui é com o Ray Tracing ligado já, tá? Então eles não conseguem praticamente aumentar nada a performance aqui. Em relação ao DLSS 3.0, aí sim a gente tem ganho, vamos para casa de 197 FPS e 179 e mínima de 135 e 126. Tem um distanciamento maior aqui, né, em relação à média e mínima na 4070 Ti Super, mas eu acho que ela começa a chegar meio que no limite ali, bater uma certa instabilidade, né? De qualquer forma, existe mais performance com o DLSS 3.0 aqui, ou seja, mais fluidez, né? Não é mais performance de fato, porque de novo, aquele frame ele não corresponde ao comando, então só fluidez. Mas é mais fluidez. Partindo agora para o aclamadíssimo e bem leve Starfield. No Starfield, a 4070 Ti Super fez média de 83, mínima de 67, respeitável, e a 4070 Ti fez média de 73, mínima de 61. Aqui a gente começa a entrar no território do sim, existe uma diferença pequena, são 10 FPS na média, 6 FPS na mínima, mas são aqueles cenários onde eu quero rodar com tudo no Ultra em Quad HD, e aí eu prefiro estar 67 na mínima ou 61, muito perto dos 60 FPS, cair para baixo de 60 FPS, você sentir, né, aquele impacto na fluidez, ou manter isso. E aí você fala, tá, mas vou rodar isso numa resolução mais alta, vai ser pior ainda. Mas você vai usar o Upscaling, e o Upscaling vai baixar de novo para essa resolução nativa e a gente vai ter mais ou menos a mesma diferença percentual. Ou não, dependendo da performance com o Upscaling. Por isso que é importante entender qual a diferença de performance, onde impacta e principalmente se tem diferença nas tecnologias. E aqui, testando com o DLSS 2.0 e 3.0, a gente consegue responder essa pergunta. Subindo aqui, né, o Upscaling, a gente tem o DLSS 2.0, 98 FPS de média para 4070 Ti Super, 90 de média para 4070 Ti e 79 de mínima na 4070 Ti Super, 73 na 4070 Ti. Então, existe uma diferença percentual, ela se mantém mais ou menos aqui no DLSS, o DLSS não tem um impacto tão grande aqui, na verdade o Upscaling não tem um impacto tão grande aqui nesses jogos, você vê que sobe um pouco, o que te dá um cenário para você entender subindo para resoluções mais altas também, tipo para 4K nessas placas. DLSS 3.0 que faz uma diferença forte aqui na 4070 Ti Super, 153 de média contra 134 da 4070 Ti. Uma maior fluidez na 4070 Ti Super. Mais uma vez a gente dizendo isso, e eu acho que na verdade foi um grande diferencial que a gente viu aqui, um pouquinho Ray Tracing em alguns casos, mas mais em fluidez com o DLSS 3.0, né? As mínimas quanto 125 e 113. Essa é uma coisa que você consegue sentir na fluidez, se você ativar o DLSS 3.0. The Last of Us rodando com tudo no Ultra, média de 107 FPS na 4070 Ti Super, 95 na 4070 Ti, mínima de 84 e 82. Não dá pra sentir muita diferença, inclusive as mínimas estão praticamente iguais, né? Tá 82 e 84 dentro da margem de erro. 107 para 95 existe uma diferença de FPS ali, mas de novo, talvez pouco
pouco para você sentir uma margem maior para o FPS cair um pouco mais. Basicamente é isso. Partindo aqui pro upscaling, as duas placas ficam praticamente com a mesma performance. Não sei se chega em algum limite da engine ou se, sei lá, o que acontece, mas com o DLSS 2.0 as duas placas têm basicamente a mesma performance. O que mostra que aquela matemática, né, do DLSS 3.0 não se aplica ao 2.0, né? Então, assim, o frame generation por algum motivo ou por algumas características da GPU aqui na 4070 Ti Super acabam rendendo um pouco mais, enquanto que na 4070 Ti não. Agora pegando todos os jogos, tirando o upscaling, tirando o Ray Tracing, só a rasterização mesmo, pra gente ter uma ideia da diferença percentual das placas, fica na casa dos 7%. 7% é a diferença média, global, a gente não tá botando esses casos específicos porque eles são específicos, né? Mas na média, 7% de diferença da 4070 Ti Super pra 4070 Ti, ela tem 7% mais performance. E se você tá se perguntando se isso não é por conta desse modelo ser exageradamente maior do que esse, não é exatamente aí que isso faz diferença. A GPU continua sendo a mesma, os clocks até podem ter overclock de fábrica, pode ter, mas isso também não faria diferença, porque isso não entra na discussão em relação à performance, porque a gente já testou outros modelos e a diferença é da GPU. Existe uma diferença média de 7%, mesmo com outros modelos que sejam mais compactos do que a Aorus Master, Gigantus Master. Mas se a placa performa mais, ela consome mais. Sim, ela consome mais. A gente testa aqui o sistema como um todo, não é as duas, só a placa consumindo. E o sistema com a 4070 Ti Super consumiu um pico de 525 watts, enquanto que a 4070 Ti um pico de 480, isso rodando o Cyberpunk com tudo no Ultra. O que não é muita coisa, se você me pergunta, né? Mais de 10% dá, né? Então a gente não tem uma performance de 1 para 1 aí na eficiência, mas não é muita coisa. Tanto é que você consegue uma fonte de 750 watts, é o recomendado para as duas placas, mesmo essa sendo maior que você pode ter de 4070 Ti Super e essa sendo a média. Não muda nada, o consumo, a diferença vai ser muito pequena. Em relação à temperatura, que bom que você perguntou, porque muita gente fala assim, nossa, mas essa placa é enorme e tal, vai fazer muita diferença na performance. Não necessariamente. A placa, ela ter, por exemplo, um projeto gigante. Olha isso aqui, cara. Tipo, isso é uma obra de engenharia, na verdade. E ela ter um sistema muito mais parrudo, ela ser gigantesca como essa 4070 Ti Super, ela não necessariamente reflete em performance, até porque existe um limite do que a própria GPU pode trazer. E hoje em dia, o overclock, ele não tem um resultado tão efetivo justamente por causa da GPU Boost, ou da tecnologia GPU Boost, que faz o overclock automático já das GPUs. Ela já vai buscar o limite. A diferença é justamente o limite que está nessa placa. O limite está muito mais alto porque ela tem um espaço térmico para trabalhar. Ou seja, se você pegar uma placa de vídeo com um projeto mais compacto, ela vai chegar no limite de temperatura antes e vai ativar as fãs muito antes e vai exigir muito mais delas. Enquanto que nessa placa, você vai atingir o pico de temperatura depois, porque a dissipação passiva dela é muito maior, ela tem dissipadores maiores, o que significa que as fãs não precisam entrar em ação, e quando atingir esse limite de precisar das fãs, elas vão rodar com uma rotação muito baixa. E isso é interessante porque diminui o nível de ruído, e esse é o papel principal, na verdade, nesse projeto. Obviamente que também sustenta, né, com uma temperatura mais baixa por um tempo mais longo, e que isso beneficia o boost, mas hoje as fabricantes elas acabam compensando isso, então dificilmente você vai ver, essa placa sustenta um boost por mais tempo, a não ser que seja um projeto realmente bem deficiente. Se for um projeto bem dimensionado, a TUF, por exemplo, consegue manter o boost dela, porque se ela precisar compensar essa temperatura mais alta, ela pode simplesmente aumentar a rotação das fãs, enquanto que a Aorus Master não precisa. Então existe obviamente diferença de temperatura, eu vou mostrar para vocês, mas tenha em mente, a gente não está comparando as duas porque a gente não está fazendo review de um modelo contra o outro. Cada uma tem as suas características e os seus objetivos, né? Inclusive em relação a preço. Aqui a 4070 Ti Super fez média de 57, a Aorus Master, por razões evidentemente óbvias, e a 4070 Ti TUF fez 65. Temperatura super baixa para as duas. Isso aqui foi no pico. Obviamente que a gente testa na bancada com temperatura controlada, aqui é 24 graus, 44 graus. Aqui 24 graus, né? Mas as duas placas conseguiram entregar um excelente comportamento. O nível de ruído não é elevado em nenhuma das duas, né? Obviamente que o da Aorus é menos ainda, é praticamente inaudível. E esse é o grande diferencial. Porque no fim do dia, a diferença entre as placas são realmente poucas e pequenas. Em relação à performance, a gente consegue ver ali um ganho de 7%. Não foi exatamente o lançamento mais empolgante da linha Super da NVIDIA, mas trouxe um avanço importante que é a quantidade de VRAM. Nós temos 16 GB de VRAM aqui. E hoje você talvez não consiga ver essa diferença, principalmente em Quad HD, onde 12 GB de VRAM ainda é suficiente, como a gente viu com a 4070 Ti, mas nos jogos que se seguem, mais VRAM pode fazer diferença, e mesmo para jogos mais intensos com Ray Tracing, como o Alan Wake da vida, se você forçar realmente colocar o Path Tracing, aí a coisa fica pesada.
e a VRAM também entra em ação. Agora, rapidamente falando dos dois modelos aqui, porque não é todo dia que a gente tem dois modelos de alta qualidade, né, para poder comparar. Primeiro que eu acho simplesmente maravilhoso os dois modelos que nós temos aqui, mas essa 4070 Ti Aorus Master realmente é maravilhosa. E esse é o mesmo modelo que eu usei no PC do patrão, dá uma olhada lá no vídeo do PC do patrão, o único detalhe é que ela não tem a telinha aqui, mas em relação à eficiência é absurdo. Ela é gigante? É. Você vai precisar de um case bem grande para caber? Sim. Mas olha, eu diria que vale muito a pena. Olha, a construção é simplesmente insana. É meio overbuilt. O grande upgrade da 4070 Ti Super foi realmente a quantidade de VRAM. A 4070 Super foi o ganho de performance, a 4070 Ti Super foi o ganho de VRAM e a 4080 Super foi a diminuição de preço. Esses foram meio que os upgrades da série RTX 40 Super, então não espere nada muito diferente disso. Obviamente, em alguns casos você vai ter mais performance na 4070 Ti Super, não justifica de forma alguma um upgrade da 4070 Ti, e dependendo do cenário você consegue ter um pouquinho mais de performance com um DLSS 3, um Ray Tracing aqui ou ali. Em 4K, de repente você me fala assim, pô, mas em 4K é que ia fazer diferença a 4070 Ti Super. Talvez, mas isso seriam para jogos hoje e para um cenário que a 4070 Ti Super ela não foi pensada. É claro que ela faz sentido em 4K, principalmente no preço que está com 16 GB de VRAM e se comparado aos seus concorrentes como a própria 4080 Super. E é o que a gente pode testar aqui, dependendo do que vocês disserem. Mas primeiro eu quero saber, você iria de 4070 Ti ou 4070 Ti Super? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, porque o que eu posso dizer pra vocês é, a 4070 Ti vai sair do mercado. A 4070 ainda vai se manter no mercado, segundo o lineup da Nvidia, mas também lentamente deve desaparecer. E tudo que a gente vai ter vai ser 40 Super no mercado. A 4070 Ti Super no mesmo preço de uma 4070 Ti, não tem por que você não comprar ela justamente por conta da VRAM. A tal da longevidade, a gente só consegue descobrir chegando lá na longevidade, chegando no fim, para poder dizer para vocês, olha, realmente fez diferença, ou não fez muita diferença. E não seria a primeira nem a última vez que nós iríamos ver placas com muita VRAM e que no futuro acabaram morrendo porque a GPU era fraca. Não é o caso da 4070 Ti Super. Acho definitivamente que a 4070 Ti já deveria ter sido lançada com 16 GB de VRAM, assim como diversos outros modelos no mercado, mas pelo menos foi um upgrade. Tardio, sofrido, mas chegou. Em relação aos modelos, vocês viram ali que independente do que você escolher, você vai ter a performance, mas obviamente como você chega lá é a diferença. Aqui você vai chegar lá sem praticamente nenhum ruído, com a temperatura bem baixa. Aqui também você vai ter uma excelente performance com nível de ruído baixo, um pouco mais, mas é por razões que ficam um pouco evidentes. Mas você foi de 4070 Ti, 4070 Ti Super, já comprou? Vai comprar? Por que você comprou um modelo ou outro? E mais, vocês querem ver o tal do milagre da VRAM em 4K? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.